Olá, pessoal do primeiro ano, que é a professora Karine. A gente vai iniciar o conteúdo sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por que a gente vai começar com esse conteúdo? Porque vocês vão usar também em algumas disciplinas da área técnica, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é grandeza. Então, grandeza é tudo que se pode aumentar ou diminuir. O preço do quilo de feijão, a altura de uma árvore, o consumo de gás, são alguns exemplos de grandeza. Então, de um jeito bem prático, grandeza é tudo que pode ser medido, tá? Então, tudo que a gente conseguir medir é uma grandeza. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com as grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra também dobra. E triplicando uma delas, a outra também vai triplicar. E assim por diante, tá? Então, sempre que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma grandeza diminui, a outra também diminui, nesse sentido, tá? Então, a razão entre duas grandezas precisa ser constante, precisa ser sempre a mesma. Nos exemplos vocês vão entender melhor o que é essa razão que eu estou falando, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, uma torneira gotejando desperdiça 40 litros de água por dia. Em 10 dias, o desperdício é de 400 litros. Então, o que a gente tem aqui? O número de dias e os litros de água desperdiçados. O que são isso aqui? Isso aqui é que são as nossas grandezas. Ó, o número de dias a gente consegue contar, a gente consegue medir, né? E os litros de água a gente também consegue medir. Então, como eu já havia dito, tudo que a gente consegue medir é chamado de grandeza. Percebam que se o número de dias aumenta e essa torneira continua gotejando, consequentemente, a quantidade de água desperdiçada também aumenta. Observem que as duas flechas elas estão apontando na mesma direção. Então, quando as flechas estão na mesma direção, significa que as grandezas são diretamente proporcionais, ok? Agora, a gente vai colocar numa tabela as informações do problema. Na primeira linha aqui, a gente coloca as nossas grandezas, né? Que são os dias e os litros de água desperdiçados. Então, se 40 litros de água são desperdiçados em um dia, consequentemente, se aumenta o número de dias para 10, vai aumentar a quantidade de litros também. Nesse caso, são 400, ok? Agora, o que é a razão? Aqui eu peguei o número de dias e dividi pelo número de litros. Então, deu 1/40, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a linha de baixo. 10 dividido por 400. Se eu simplificar isso aqui, esse 10 sobre 400, eu também vou chegar no 1 sobre 40. Então, para as grandezas serem diretamente proporcionais, essa razão aqui é que tem que ser igual. Nesse caso, elas estão iguais, então confirma que as grandezas são diretamente proporcionais. Tem que ser sempre nessa ordem? Não. Então, aqui eu peguei da esquerda para a direita. Eu dividi o número da esquerda pelo número da direita. Eu posso fazer o contrário também. Pego da direita, divido pelo da esquerda. Só que eu tenho que lembrar que tem que ser para as duas linhas no mesmo sentido, tá? Então, aqui 40 dividido por 1 dá 40.
400 dividido por 40, por 10, aliás, aqui tem que ser um 10, tá? Dá 40 também, ok? Então, se eu quiser também dividir 1 para 10, vai dar um décimo. E se eu dividir 40 para 400, também vai dar um décimo. Ou seja, a razão está sempre sendo a mesma. E isso precisa acontecer quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui a razão entre os dias e os litros é constante, ou seja, é sempre o mesmo valor. No exemplo 2 agora, um carro percorre 60 quilômetros em 1 hora e 120 quilômetros em 2 horas. Então, o que a gente tem aqui? A distância em quilômetros e o tempo. Essas duas unidades são as nossas grandezas, tá? A distância pode ser medida, o tempo também pode ser medido. Se a distância aumenta, consequentemente, o tempo para fazer esse percurso também aumenta. Flechas apontando para o mesmo lado, né? Então, flechas na mesma posição significa que a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Agora, a gente vai colocar essas informações na tabelinha. Lembrando que a primeira linha sempre são as nossas grandezas, tá? E agora eu vou pôr as informações. Então, de acordo com o problema, para percorrer 60 quilômetros, o carro gastou 1 hora. E para percorrer 120 quilômetros, ele gastou 2 horas. Agora, vamos ver se a razão entre essas grandezas é a mesma. Então, dividir aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, dividir o número da esquerda pelo da direita. Então, 60 dividido por 1, que dá 60. E agora eu vou dividir 120 por 2. 120 dividido por 2 também é 60. Ou seja, como a razão entre as grandezas é a mesma, significa que são grandezas diretamente proporcionais, tá? A razão aqui é constante. Isso precisa sempre ocorrer, ok? Vamos agora para a regra de 3, que é o que vocês vão precisar. Então, chamamos de regra de 3 uma regra prática que permite, através da comparação de grandezas proporcionais, a resolução de diferentes situações problema do dia a dia. Essas grandezas formam uma proporção em que 3 termos são conhecidos e busca-se encontrar o 4º termo. A regra de 3 simples, que é o que a gente vai iniciar, tá? Então, a regra de 3 simples envolve apenas 2 grandezas, como ocorreu nos 2 exemplos que a gente já viu, tá? A gente tinha apenas 2 grandezas. Então, o processo consiste em montarmos uma tabela, colocando em cada coluna, ordenadamente, os valores da mesma grandeza e daí obtermos uma equação. Vamos fazer exemplos para ficar mais prático, né? Então, no exercício 1 aqui, ó. Um automóvel fez um percurso de 130 quilômetros em 2 horas. Quantos quilômetros fará em 5 horas se a velocidade permanecer constante? Primeiro, eu tenho que identificar quem são as nossas grandezas. Então, aqui, o tempo e o percurso é que são as grandezas. Se o tempo aumentar, consequentemente, o percurso, a distância, também vai aumentar. Como as flechas estão apontando para o mesmo lado, a gente tem
grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos para a resolução. Coloquei aqui, então, as duas grandezas, tá? Agora a gente vai montar tipo uma tabelinha. Não precisa ser exatamente uma tabela, mas a mesma organização. Então, o problema nos dá que um percurso de 130 quilômetros foi feito em 2 horas. Se o tempo for de 5 horas e a velocidade é constante, qual vai ser o percurso, então, que esse carro, esse automóvel vai fazer? Então, aqui eu vou aplicar, né, a nossa regra de 3, ou vocês podem ter conhecido também, ter aprendido como multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar o x pelo 2, vou colocar aqui, então, x vezes 2, 2x. E agora eu multiplico o 130 por 5. 130 vezes 5. Agora, eu montei a minha equação já, agora eu só resolvo ela. Então, 2x igual 130 vezes 5 é 650. Observem aqui que esse 2 que estava multiplicando do lado esquerdo, ele vai passar dividindo do lado direito, tá? Operação inversa. Então, 650 dividido por 2 dá 325 quilômetros. Isso significa que essa distância é que o carro vai fazer, tá? Então, o automóvel vai percorrer 325 quilômetros em 5 horas. Isso aqui é a regra de 3 simples aplicada às grandezas diretamente proporcionais, ok? Exemplo 2. Se 5 toneladas de cana produzem 350 litros de álcool, quantos litros de álcool produzirão 18 toneladas de cana? Então, vamos identificar quem são as nossas grandezas. Então, as nossas grandezas neste exemplo são as toneladas de cana e os litros de álcool. Se aumenta a quantidade de cana, consequentemente, aumenta a quantidade de álcool. As flechas estão apontando na mesma direção, então a gente tem grandezas diretamente proporcionais, tá? Sempre lembrar, para ser diretamente proporcional, as grandezas têm que, aliás, as flechinhas têm que estar apontando na mesma direção. Aqui eu coloquei já, então, as nossas grandezas, que é a quantidade de cana, né? E a quantidade de álcool que vai ser produzida. De acordo com o nosso problema, 5 toneladas de cana produzem 350 litros de álcool. Então, quantos litros de álcool serão produzidos se eu tiver 18 toneladas de cana? Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicação cruzada, ou a regra de 3, né? Vou multiplicar o 5 pelo x, vou colocar aqui do lado direito, então 5x, igual, agora eu multiplico o 18 vezes o 350. Então, 5x igual 18 vezes 350, 6.300. O 5 que estava multiplicando passa dividindo, ok? 6.300 dividido por 5 dá 1.260. Então, com 18 toneladas de cana, se produz 1.260 litros de álcool, tá? Então, essa é a resposta do nosso exemplo. Agora, vocês copiem essas atividades no caderno e respondam, tá?